Antes de nós chegarmos em Salvador, né, eu esqueci de perguntar uma coisa que eu acho que é muito interessante. Como é que foi o estado de espírito da população de Lisboa, de Portugal, vendo todo mundo ir embora? Ah, foi um desastre. Foi realmente um desastre. Primeiro que as pessoas observaram aquela movimentação toda no cais de Lisboa, sem saber o que estava acontecendo. Até por razões de segurança, não é? Era importante não dizer a Napoleão e nem aos ingleses exatamente o que se passava. E Lisboa estava cheio de diplomatas, de espiões dos dois lados. Então, todo o plano de embarque, que foi desenhado às pressas, mas ele foi feito em segredo da população. Então, as pessoas só descobriram que o rei estava, a rainha e o príncipe regente estavam indo embora, estavam fugindo, quando isso já tinha acontecido. E toda elite, né? Toda elite. Aliás, eu faço essa analogia no meu livro. Eu falo, você imagina que um dia os brasileiros acordassem e descobrissem que o presidente da República, todos os senadores, todos os deputados, todos os ministros dos Supremos Tribunais, os ministros de Estado e alguns dos maiores líderes empresariais do Brasil tinham ido embora para a Austrália, tinham fugido sob a proteção da Força Aérea Americana. Hoje ia ser mais ou menos. Então, hoje seria mais fácil resolver esse problemão. Por quê? Porque nós vivemos uma democracia em que todo o poder emana do povo e em seu nome. Então, faz eleições e tal. Se o presidente foge, os brasileiros, teoricamente, se reúnem e elegem um novo presidente. Vai haver muito tumulto no começo, mas dá para recomeçar. Em Portugal era muito diferente. Lá o que imperava era o regime de monarquia absoluta. O rei não só era o Estado e o poder, como ele era a identidade nacional portuguesa. Isso é muito interessante. A identidade portuguesa estava personificada na figura do rei. Se o rei vai embora... Se o rei vai embora, virava um território vazio. E foi o que aconteceu, né? Então você imagina o sentimento de desamparo, de orfandade que tomou conta dos portugueses. Até porque o país sofreu muito. Muitas pessoas morreram de fome, morreram em batalhas. Muita gente fugiu de Portugal. A população se diminuiu em 1/4 nos 13 anos seguintes. Então foi um período... Não só isso, o Império Colonial Português, a rigor, deixou de existir com a fuga da corte, porque a consequência foi a independência do Brasil. Bom, aí voltando então para Salvador, Dom João ancora lá, ele demora um dia para descer, né? Essa é uma cena muito curiosa, porque ainda em função da precariedade das comunicações, sabia-se que a corte estava vindo para o Brasil. Em janeiro chegou um pequeno barco, um voador, aqui no Rio de Janeiro, e comunicou ao vice-rei Conde dos Arcos que a corte estava vindo. Mas ninguém sabia exatamente aonde ela ia chegar. O plano original era ir para o Rio de Janeiro. Aí, de repente, aparece a esquadra portuguesa em frente a Salvador. E não apareceu ninguém para receber, só o governador. O Dom João ficou assustadíssimo, ele ficou surpreso. Ele falou, mas não vem ninguém de terra? Cadê as pessoas? E aí o governador, tentando consertar a situação, ele falou, majestade, só não veio ninguém porque eu pedi que eles ficassem nas suas casas, mas é só o senhor ordenar que vem todo mundo aqui. Foi de fato o que aconteceu. No dia seguinte... Exatamente. Aí ele fica uns dias em Salvador, abre os portos... Ele ficou 5 semanas em Salvador, foi um período de muita festa. Aliás, como sempre acontece na Bahia. Aliás, era período de pré-carnaval, por coincidência, ele chegou lá no dia 22 de janeiro, e os baianos adoraram a família real. Então, as cenas de que o rei, ele costumava andar pelas ruas com a sua carruagem e distribuindo moedinhas de ouro. E multidões acompanhavam o rei. Aí, num outro episódio, ele foi visitar a ilha de Taparica e foi surpreendido por uma tempestade, não conseguiu voltar para a cidade e ele dormiu na casa de um morador. Então, tudo isso seduziu muito os baianos. Aliás, os baianos tentaram, de toda forma, convencer o Dom João a ficar em Salvador. Ofereceram casas, dinheiro, apoio. E ele só não ficou por uma decisão de caráter estratégico. O porto do Rio de Janeiro era muito mais protegido de um eventual ataque de Napoleão. Imagina que o Napoleão conseguisse virar a guerra na Europa, ele poderia atacar Salvador. Então, o Rio estava mais protegido, mas, principalmente, o Rio de Janeiro era mais próximo das colônias espanholas da Bacia do Prata. E a Espanha era aliada de Napoleão. Então, o Dom João chega ao Rio de Janeiro com intenções bélicas. Ele manda invadir a província Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, e ameaçou invadir Buenos Aires, em retaliação ao apoio dos espanhóis a Napoleão. Bom, agora ele chega ao Rio de Janeiro, né? Depois de ter feito essa parada estratégica, como você conta lá em Salvador. E como é que foi a recepção aqui no Rio? Bem, o que houve no Rio de Janeiro, no dia 7 e 8 de março de 1808, foi
Foi um encontro de culturas que até então viviam distantes e eram completamente estranhas umas à outra. Quer dizer, É preciso que se diga que é a primeira vez que um monarca vem para a colônia. exatamente. Foi a primeira vez em 3 séculos que um monarca europeu pôs os pés numa colônia americana. E foi a única vez na história da humanidade que um rei atravessou um oceano para vir morar e governar do outro lado do mundo. Isso não tinha acontecido e não se repetiu desde então. Então, era um acontecimento muito inédito para os dois lados. Então, de um lado estava uma corte europeia, que tinha saído de Portugal no inverno, com perucas pesadas, casacas de veludo, de lã, meias, polainas, sapatos de fivela, galardões. E chega no Cais do Rio de Janeiro, encontra uma sociedade exótica, composta de escravos, mulatos, traficantes de escravos, mineradores, tropeiros. Uma gente muito simples, muito ignorante. Alguns anos depois, já no governo do Dom João VI, só 1,5% da população de São Paulo era alfabetizada. Portanto, era uma sociedade muito ignorante. Isso tem 200 anos, é pouco tempo. Era o que um historiador carioca chama de homens de grossa aventura. Era um velho oeste isso daqui. Era realmente uma sociedade muito bruta, muito primitiva. E então, aliás, eu atribuo a isso um pouco da caricatura que sobrevive. Quer dizer, esse Dom João caricato, a Carlota Joaquina, em função desse choque cultural que realmente aconteceu no Cais do Rio de Janeiro. A corte chega claro, bem mais civilizada, né? Porém empobrecida, né? Sim. E aqui havia dinheiro, né? Sim. Aí então houve esse encontro que começou a corrupção. Ah, sim. Eu não diria que começou a corrupção, mas o Oliveira Lima, que é um grande historiador do período, ele disse que este foi um espaço na história brasileira e que ele considera que talvez tenha sido o mais corrupto da história do país. Por quê? Porque houve uma imediata troca de interesses. E de um lado chegou uma nobreza, uma corte nobre, porém pobre, quebrada. O rei já estava falido quando saiu de Portugal. Teve que pedir um empréstimo de 600 mil libras esterlinas para a Inglaterra, que apenas cobriu as despesas da viagem. E ele tinha que sustentar de 10 a 12 mil pessoas. Todo mundo dependia. Ela começou lá, né? Acabou agora. Exatamente, acabou agora. Todo mundo dependia do príncipe regente e da rainha. E quando ele chega aqui, ele encontra uma colônia que era muito rica, porém plebeia. Então se estabeleceu de imediato uma troca de interesses, pelo qual os ricos da colônia, em especial os mineradores, os senhores de engenho, os traficantes de escravos, financiaram a corte de 2 formas. Se tornando acionistas do Banco do Brasil, que o rei criou logo em seguida, e de onde ele tirava dinheiro sem fundo, e através de listas de subscrição voluntária. Diz assim, eu, senhor traficante de escravos, dou tantos contos de réis para o rei. Em troca de quê? De 2 coisas. De benefícios nos negócios públicos. Então, há uma história de um grande traficante de escravos que ganha o direito de coletar impostos na região de Paraty. Você imagina o que era coletar impostos numa época que não tinha Receita Federal, não tinha auditor, não tinha computador. Era muito fácil enriquecer coletando impostos. E a segunda recompensa eram os títulos de nobreza. Então, essa colônia plebeia começa a ficar nobre. Nos 13 anos em que o Dom João permaneceu no Brasil, ele distribuiu mais honrarias e títulos de nobreza do que em todos os 500 anos anteriores da história de Portugal. Então, assim que tem um historiador, o Pedro Calmon, que diz que em Portugal, para se fazer um conde, eram necessários 500 anos. No Brasil, bastavam 500 condes.